Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Respire fundo e acalme o seu coração. Vamos iniciar este momento na presença de Deus. Que Ele fale com você, renove sua fé e encha sua vida de paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos espalhar essa corrente de oração e fé. Você já acordou com a sensação de que está atrasado na vida? Como se todos ao seu redor estivessem avançando, conquistando, realizando sonhos, enquanto você permanece no mesmo lugar, tentando entender por que as coisas parecem mais difíceis para você. Talvez hoje o seu coração esteja carregado. Talvez você tenha olhado para a vida de outras pessoas e sentido aquela mistura silenciosa de frustração, ansiedade e dúvida. A sensação de que algo está faltando. A impressão de que Deus parece estar abençoando os outros mais do que você. Existem momentos em que o coração humano começa a se comparar de forma quase automática. Comparar conquistas, comparar famílias, comparar oportunidades, comparar a própria fé. E quando isso acontece, algo muito profundo começa a se perder dentro de nós. A gratidão diminui, a esperança enfraquece, a alma se cansa. Mas hoje, antes de qualquer palavra mais longa, antes de qualquer explicação, existe uma verdade que precisa ser lembrada. Deus vai na frente do seu dia. Antes mesmo de você abrir os olhos pela manhã, antes mesmo de você enfrentar os desafios que ainda nem conhece, Deus já está caminhando à frente do seu caminho. Talvez você não veja, talvez você não sinta, talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas a fidelidade de Deus continua trabalhando. Por isso, neste momento, respire profundamente. Se puder, aquiete o coração. Imagine que este instante é um espaço sagrado entre você e o Senhor. Um momento em que o barulho do mundo diminui e a voz de Deus pode ser ouvida com mais clareza. Pai eterno, Deus de misericórdia e bondade, neste momento nos aproximamos de Ti com reverência. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora. Conhece as preocupações que carregam, as comparações que silenciosamente ferem o coração, os medos que surgem quando parece que a vida não está caminhando como esperávamos. Senhor, pedimos que a Tua presença visite este momento, que o Teu Espírito traga paz à mente cansada, esperança ao coração abatido e direção àquele que se sente perdido. Ensina-nos hoje, através da Tua palavra, a confiar que o Senhor vai à nossa frente, preparando caminhos que muitas vezes ainda não conseguimos enxergar. Para compreender essa verdade, precisamos voltar no tempo e contemplar uma das jornadas mais profundas registradas nas Escrituras, a história do povo de Israel no deserto. Durante séculos, os israelitas viveram no Egito. O que começou como um tempo de abrigo durante a fome nos dias de José, com o passar das gerações, se transformou em escravidão. O Egito era uma potência poderosa naquele tempo, governada por faraós que controlavam territórios vastos e exerciam domínio rígido sobre os povos. Os israelitas foram reduzidos à condição de trabalhadores forçados. Construíam cidades, carregavam peso, viviam sob opressão constante. Era uma vida marcada por sofrimento, cansaço e ausência de liberdade. Mas Deus não havia se esquecido de seu povo. A Bíblia nos conta que o clamor dele subiu até o céu. Então Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés não parecia, aos olhos humanos, a pessoa mais preparada para libertar uma nação. Ele havia crescido no palácio do faraó, mas depois de um conflito precisou fugir para o deserto, onde viveu anos como pastor. Durante 40 anos, sua vida foi silenciosa, distante de qualquer grande missão. Muitos poderiam olhar para a história de Moisés naquele momento e pensar que seu tempo havia passado. Mas Deus estava preparando algo maior. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas no Monte Horebe, Moisés vê algo extraordinário. Um arbusto que queimava em chamas, mas não era consumido pelo fogo. Quando ele se aproxima, ouve a voz de Deus. Ali começa uma missão que mudaria a história de Israel. Moisés volta ao Egito, e após confrontos espirituais profundos e sinais poderosos enviados por Deus, o faraó finalmente permite que o povo saia. Imagine aquele momento. Homens, mulheres,
crianças e idosos, deixando para trás séculos de escravidão. Um povo caminhando rumo ao desconhecido, guiado apenas pela promessa de Deus. Mas a liberdade não significava ausência de desafios. O deserto se tornaria um lugar de provas, dúvidas e comparações. Em muitos momentos, o povo começou a olhar para trás. Comparavam a vida difícil do deserto com a aparente segurança que tinham no Egito. Mesmo sendo escravos, lembravam da comida, das estruturas, das cidades. A comparação distorceu a memória deles. Começaram a reclamar, duvidar e questionar se realmente estavam no caminho certo. Quantas vezes fazemos exatamente isso em nossa própria vida? Quando o processo se torna difícil, quando o tempo de espera parece longo, começamos a comparar nossa jornada com a de outras pessoas. Mas Deus não abandonou o povo no deserto. A Bíblia diz que durante o dia uma coluna de nuvem os guiava, e durante a noite uma coluna de fogo iluminava o caminho. Essa imagem é profundamente poderosa. Significa que Deus literalmente caminhava à frente do povo. Eles não precisavam enxergar todo o caminho. Precisavam apenas seguir a direção que Deus mostrava naquele momento. Quando o Mar Vermelho apareceu diante deles e o exército egípcio vinha atrás, tudo parecia perdido. Aquele foi um dos momentos mais desesperadores da jornada. O povo entrou em pânico. Muitos começaram a dizer que teria sido melhor morrer no Egito do que enfrentar aquele fim no deserto. Mas foi exatamente ali que Deus demonstrou que Ele realmente vai à frente de seu povo. O mar se abriu. Um caminho impossível surgiu diante deles. Enquanto atravessavam em terra seca, Deus estava mostrando algo que atravessa gerações. Quando o caminho parece bloqueado, Ele ainda é capaz de abrir passagem. Essa história não pertence apenas ao passado. Ela conversa diretamente com a vida de quem está ouvindo agora. Vivemos em uma época em que a comparação se tornou quase inevitável. Redes sociais exibem conquistas, viagens, relacionamentos aparentemente perfeitos. A vida dos outros parece sempre avançar com mais facilidade. O coração humano começa a medir o próprio valor comparando histórias diferentes. Mas Deus não escreve histórias iguais. Cada vida tem um caminho único, um tempo específico e um propósito particular. Quando comparamos nossa jornada com a de outras pessoas, esquecemos que Deus está conduzindo processos diferentes. Alguns caminhos são rápidos, outros são longos. Alguns são visíveis, outros são silenciosos. Mas todos são conduzidos pela mão de Deus. A Bíblia também nos lembra em Provérbios que há caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim pode não ser aquilo que imaginamos. Por isso, confiar em Deus exige fé. Exige aceitar que nem sempre entenderemos tudo imediatamente. Exige acreditar que mesmo quando não vemos resultados rápidos, Deus continua trabalhando. Talvez hoje você esteja atravessando um deserto emocional. Talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras, conflitos familiares, incertezas sobre o futuro ou momentos de silêncio espiritual. Talvez você tenha olhado para outras pessoas e pensado que Deus esqueceu de você. Mas a verdade espiritual que a Bíblia revela é outra. Deus vai na frente do seu dia. Ele já está nos encontros que você terá. Ele já está nas portas que ainda vão se abrir. Ele já está nas respostas que ainda virão. Ele já está preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. E quando entendemos isso, algo começa a mudar dentro de nós. A comparação perde força. A ansiedade começa a diminuir. A confiança cresce. Agora, neste momento de oração e fé, vamos declarar juntos aquilo que sustenta a nossa caminhada. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Agora elevemos nossa oração ao Pai. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E com reverência também rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor, entregamos a Ti todas as comparações que têm roubado nossa paz. Entregamos a ansiedade de querer controlar o tempo da vida. Entregamos as frustrações que nasceram quando olhamos para os caminhos dos outros e esquecemos de olhar para o Teu cuidado sobre o nosso próprio caminho. Ajuda-nos a confiar que o Senhor já está à nossa frente, que cada dia que começa está sendo conduzido pela Tua mão. Fortalece a fé daqueles que hoje se sentem cansados. Consola os que enfrentam perdas. Renova a esperança de quem sente que os sonhos ficaram distantes. Ensina-nos a caminhar com confiança, sabendo que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Que cada pessoa que ouve esta mensagem possa descansar nesta verdade. Deus vai na frente do seu dia. E se esta oração trouxe paz ao seu coração, continue caminhando conosco. Inscreva-se neste canal para que possamos seguir juntos nesta jornada espiritual. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa de esperança. E no próximo encontro estaremos novamente aqui, abrindo a palavra, fortalecendo a fé e lembrando que Deus continua escrevendo histórias de redenção todos os dias.